E o Correio Debate está de volta. Hoje encerra a sequência de entrevista com os candidatos a prefeito de João Pessoa, recebendo Camilo Duarte, que é o candidato do Partido da Causa Operária. Candidato, vamos falar de suas propostas, caso seja eleito. Primeiro, o senhor confia que estará num segundo turno, num eventual segundo turno? Perfeito, vamos lá. Primeiro, nós não temos ilusão que estaremos no segundo turno. Certo. Até o momento, a gente foi o único partido da esquerda que não recebeu o fundo eleitoral. Eu cheguei a comentar há pouco aqui, nós tivemos aqui nessa emissora 15 minutos, porque a emissora está entrevistando, disponibilizou. Mas, sim, a gente não é convidado para os debates, a gente não tem espaço no programa, no guia eleitoral. Quer dizer, não há como competir. É uma competição totalmente desigual. Não há democracia nesse sentido. Isso por conta da representatividade que é imposta pela lei eleitoral, né? Não, isso é por conta de uma normativa, como você falou, da lei eleitoral, de uma normativa. Isso não é uma questão de representatividade. Se a gente estivesse num sistema realmente democrático, como se coloca, inclusive assim, o ideal seria que qualquer pessoa que queira defender uma posição chegasse e dissesse, olha, quero sair candidato. Não deveria nem precisar de ter um partido nesse sentido. Candidaturas avulsas. Não, deveria, a pessoa, se você defende uma posição, você deveria ter o direito de defender. E ter o direito de expressar. E teria que ter as condições iguais aos outros nesse sentido. E não há. Se nós, que somos uma agremiação nacional, uma agremiação que só o jornal tem 44 anos, que tem toda uma história de luta, que tem uma importância política muito significativa, e não tem as mesmas condições, quer dizer, como eu citei, pela questão da cassação eleitoral do registro do partido, a gente até agora não recebeu o fundo eleitoral. E esse fundo eleitoral, se recebêssemos, ainda seria quase 300 vezes menor do que o fundo do PL. Teria quanto? Seriam 3 milhões para todo o país. Se você for pegar impressão de material, advogado e contador, você vai ver que não dá para nada, que seria insignificante o valor, comparado com as outras candidaturas. O Partido da Causa Operária, nesse sentido, é o partido que tem mais trabalhadores, quer dizer, que tem os candidatos mais pobres, que tem menos candidatos brancos, que tem mais candidatos indígenas, negros. Quer dizer, é o partido que nesse regime expressa a população mais carente, mais pobre do país, que está em luta. E é justamente o que menos recebe do Estado. E a gente está sofrendo toda a situação que foi colocada antes. Não é meio complexo para o eleitor entender que o senhor tem a certeza de que não estará no segundo turno, mas ao mesmo tempo o senhor se candidata, nas últimas 6 eleições foi candidato a algum cargo eletivo? Perfeito. O que ocorre é o seguinte: nós estamos defendendo uma posição. E nosso principal intuito de participar de uma eleição é mobilizar a população. Ninguém consegue nada sem luta. Ninguém recebe nada de mão beijada, dado. Tudo que a população tem, direitos, tudo, foi conquistado através da luta. E essa luta tem que ser coletiva, tem que ser através da mobilização. O primeiro intuito do PCO, o primeiro objetivo do PCO, ao fazer um jornal, a participar de uma eleição, a lançar uma candidatura, é mobilizar a população. Até porque, imagina só, se a presidenta Dilma, eleita, empossada, foi retirada quando tocou em questões econômicas significativas, defendendo a população nesse sentido, o que seria um prefeito ou um candidato do PCO eleito? Se você não houver a mobilização da população, se não houver essa luta por trás, não há nada. Lula, em 2016, foi impedido de ser candidato e era o candidato principal. Foi isso que levou Bolsonaro ao poder. Não foi Bolsonaro que ganhou, foi o fato de o candidato principal da eleição ser impedido de participar. Aí, assim, você diz, se eu participei de 6 eleições, por que a gente está, mesmo não tendo perspectiva de chegar no segundo turno, por que a gente lança? Porque nosso interesse aqui é de organizar e mobilizar a população. E um candidato, seja majoritário ou proporcional, seria consequência dessa mobilização. O senhor registrou sua candidatura faltando um dia para o fim do prazo de registro de candidatura. Isso foi estratégia ou o partido perdeu tempo? Não, nós somos um partido. Não há candidatura de Camilo.
Como eu falei no começo, é a candidatura do Partido da Causa Operária. Todas as candidaturas do país foram tiradas em conjunto e foram aprovadas numa conferência nacional em São Paulo. Lá tinham delegados de todos os locais do país. Foi apenas após essa conferência que todas as candidaturas do país foram registradas. Aqui não há PCO de João Pessoa e PCO de São Paulo. O PCO é um só. A luta é um só nesse sentido. Os trabalhadores que estão lá têm o mesmo interesse dos trabalhadores daqui. Por isso que as candidaturas todas do país foram registradas em conjuntos. Não foi só a minha que foi registrada no dia. A minha, a dos companheiros que estão lá no Mato Grosso do Sul. Foi nacionalmente, retomada, foi né? nacionalmente. Ok.